Olá, Abigail. É um prazer recebê-la novamente aqui no programa Despertar. Obrigada, Renato. Eu fico muito feliz também de poder retornar e continuar nosso diálogo sobre assistência social. Muito bem. Nós falávamos no programa anterior a respeito do Sistema Único de Assistência Social. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós dessa estrutura que foi criada no atendimento da assistência social. Pois é, então, em 2004, quando definiu o sistema, duas grandes estratégias configuram o Sistema Único. Uma primeira é a entrega de benefícios, benefícios de provisão financeira, que não se confunde com cesta básica. Assistência social não é política de segurança alimentar, nem cesta básica também é segurança alimentar. A rigor pode ser até insegurança alimentar, a depender da composição. Mas então a assistência social tem uma perspectiva de provisão material também, por meio de transferência de renda, um benefício que foi definido em 93 de prestação continuada, definindo um público prioritário, pessoas idosas e pessoas com deficiência cuja família não tem condição de sustentar, A ideia dos benefícios eventuais, para situações, ocorrências, eventualidades que tornam, impactam na vida das pessoas, Então, essa provisão material. E a provisão, que a gente chama uma provisão relacional, que é a atenção em serviços, Proteção é relação, São relações de cuidado, são relações de atenção que os serviços entregam. O SUAS tem uma tipificação desses serviços, uma padronização para todo o território nacional, que foi feita em 2009, até uma protagonista aqui de Bauru, professora Egli Muniz, participou, é uma das consultoras que participou desta elaboração da tipificação nacional, que é uma referência para nós no Sistema Único para a garantia, de atenção a algumas necessidades sociais, Esses serviços, eles têm, digamos, 3 grandes resultados para entregar, Uma segurança e a gente chama de seguranças isso, porque é para lidar com situações de incertezas e inseguranças. Quando você está lidando, com a incerteza, a desproteção, você oferta certeza de proteção. Então, para lidar com inseguranças e incertezas, seguranças, Então, a segurança de acolhida, que é o trabalho, a preparação das equipes dos serviços para acolher as pessoas no momento de sofrimento, sabendo que gente que sofre, tem reações, às vezes até imprevisíveis, Gente que sofre não chega mansinho, gente que sofre pode gritar, gente que sofre pode reagir, Então, a capacidade das equipes de acolher essas pessoas, de ouvir suas histórias, ouvir suas demandas e transformar aquelas demandas no planejamento do trabalho. A outra segurança é a segurança de convivência, que é a ideia do serviço ofertar a oportunidade de viver outros tipos de relações. A segurança de convivência tem a ver com os serviços mexendo nos modos de conviver, Então, lidando com as intolerâncias, lidando com os conflitos, E a segurança de autonomia, que é muito importante num sistema de proteção, que é o respeito às escolhas das pessoas, aos desejos delas. Porque quando a gente não tem esse respeito, a gente reafirma a subordinação. A gente pode tomar a melhor decisão possível, mas se a pessoa não age com autonomia neste processo, essa decisão afirma a incapacidade da pessoa de gerir sua própria vida. Então, na assistência social, a gente associa a segurança de acolhimento, a segurança de convivência com a preservação da autonomia das pessoas. E daí advém uma outra função muito importante na assistência social, que é garantir participação,
garantir que as pessoas participem dos processos de decisão dentro do serviço, isso é também uma proteção, né? Para a gente entender um pouco, então o trabalho de assistência social, ele não fica restrito à assistente social, ele é um trabalho mais amplo, ou seja, outros profissionais também atuam no que a gente pode chamar de assistência social, não é? Isso, é uma confusão muito comum que é feita, né? De associar a política pública de assistência social à profissão do serviço social, que é realizada por assistentes sociais, né? São duas coisas distintas mesmo. E política pública, todas elas são assim. Política pública é desenvolvida por equipes interdisciplinares, né? Por quê? Porque lidam com situações complexas. Em situações complexas não tem resposta de uma única profissão, né? Então a saúde, a gente associa muito a enfermeiros e médicos, mas é um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras na saúde, né? Desde o pesquisador lá que está analisando dados, né, até a pessoa que opera o raio-x, são trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Assistência social é a mesma coisa, né? Então é um conjunto de profissionais de diferentes áreas, com diferentes atribuições, né, que vão atuar para lidar com esta complexidade. Desde profissionais que vão analisar informações, profissionais que vão atender diretamente, cuidar diretamente das pessoas, né? Profissionais como motoristas. Um motorista na assistência social tem que ter uma conduta diferente de outras políticas públicas, porque ele lida com situações ali de exposição das pessoas, né? Então é um conjunto mesmo de profissionais, não está restrito somente a assistentes sociais. Muito bem. Nós estamos conversando com a Abigail Torres no programa Despertar. Faremos um breve intervalinho e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Despertar, recebendo hoje uma convidada especial, Abigail Torres. Abigail, você falava a respeito das estruturas do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, esse sistema, ele define alguma diretriz que as instituições devem seguir? Sim, o sistema ele tem duas grandes diretrizes, né? Que é, o sistema é descentralizado e ele é participativo. Então, a ideia de ser um sistema descentralizado é para que a ação da atenção esteja mais perto das pessoas possível, onde as pessoas vivem, próxima da localidade delas, né? Então, a ideia é que os serviços estejam perto das pessoas. Geograficamente, né? Em pontos estratégicos. Isso, geograficamente e afetivamente também. Em que sentido, afetivamente? Que os serviços sejam próximos, né? Do ponto de vista local, para as pessoas terem acesso a ele, mas que também as pessoas se sintam acolhidas ali, sintam-se pertencentes ao serviço. Então, por isso, eu estou falando de uma proximidade afetiva, né? Que as pessoas sintam que são parte daquele serviço, que o serviço é pensado para elas, né? A outra ideia da participação está diretamente associada a essa questão que eu estou dizendo, né? De eu me sentir parte. Na política de assistência social, pensar o enfrentamento à desigualdade tem a ver com propor, né, e assegurar vivências mais horizontais,
vivências mais horizontais têm a ver com participação, né? Com ninguém tomar decisão por mim. Nada sobre mim sem mim, né? É um mote muito forte nos movimentos sociais, né? Então não decida nada por mim. Decida comigo. Se é sobre mim, decida comigo. Me escute, né? Considere o que eu penso sobre isso que eu estou vivendo. Então, a participação na assistência social é uma diretriz, é método e é resultado esperado. Sem a participação de usuários e usuárias, do cidadão, da cidadã, da criança, da mulher, a gente reproduz uma hierarquia. Isso é muito estratégico para nós na assistência social. A nossa metodologia tem que ser pensada de modo a incorporar os interesses, as possibilidades, né, os desejos das pessoas que nós atendemos. Né? Ouvi-las e propor a partir daquilo que elas estão apontando como questões prioritárias para elas, né? Porque também às vezes a gente escuta, né? A escuta é uma estratégia de trabalho muito potente, né? Numa política como essa, uma política de cuidados. Assim também o é na saúde, coisa e tal. Mas o que acontece com a escuta? Às vezes a gente está fazendo um movimento de escuta, mas vai triando aquilo que interessa escutar. Então você está escutando e fazendo as perguntas que te interessam, né? Para você pensar o trabalho. E a escuta, dizia o professor Paulo Freire, né? É uma capacidade de valorizar aquilo que o narrador está dizendo. Se a pessoa está escolhendo aquele foco é porque ele é relevante para ela. Então a gente precisa considerar a narrativa, né? A narrativa das histórias como parte da história das pessoas. Legitimar a história das pessoas desse modo, né? Essa é uma questão muito importante para quem vive a desigualdade. Por vezes é confiscada a versão dela sobre a sua própria história. Então quem fala dela é o professor da escola, é a professora, é a assistente social, é o delegado, é o policial, mas não é ela própria. A fala dela é confiscada. Então para nós, para assegurarmos, né, essa diretriz da participação, a escuta precisa legitimar o que é dito, né? E tem uma outra ideia também que se configura em diretriz, mas que a gente chama de eixo organizador, que para nós é muito importante esse núcleo familiar. Na assistência social é muito importante esse núcleo. Por quê? Porque este núcleo é uma expressão de proteção, né? E quando não é uma expressão de proteção, nós temos uma preocupação de que a pessoa possa ter essas relações afetivas próximas, ou em família substituta, ou em outras relações de afeto, né? Porque na assistência social, a família consanguínea, ela não tem prevalência sobre a família afetiva. Então, família para nós é quem a pessoa declara que é a família dela, né? É com quem eu conto. Às vezes as pessoas estão fora das suas relações familiares porque está em outra cidade, porque migrou ou porque as perdeu, né? Na pandemia mesmo, a gente tem muitas pessoas que perderam suas relações mais próximas, né? Mas elas têm referências de relações de amizade, coisa e tal. Então, para nós, essa família precisa ser protegida para poder proteger. A gente fala na assistência social, ampliar a capacidade de proteção das famílias, ou seja, o Estado atuando para aumentar, né, estar junto, dividir responsabilidades de cuidado e não ser mais uma sobrecarga para as famílias, né? Abigail, e como fazer essa ponte entre a família afetiva ou a família consanguínea e o assistido? Como criar essa ponte, né? E como chegar até essa família? Como funciona a ideia do trabalho? Isso. Então, para nós, a rigor, é uma ideia de que, a partir de uma determinada situação, né, que ocorre, eu não considero aquela situação dissociada de todas as pessoas que estão próximas da pessoa. E a gente indaga, com quem você conta, né? Quando aconteceu isso, quem te apoiou, né? Quando
quando você está diante de tal situação, quem você procura? Quem são suas referências, né? E a gente pergunta isso, não para a gente dizer, ah, que bom, ele tem com quem contar. Não, a gente não precisa do Estado. Não, a gente pergunta para a gente fortalecer essas relações, né? Para apoiar essas relações. Essa é a direção do nosso trabalho, né? Então, nós mapeamos redes de relações para fortalecê-las, para que o Estado proteja essas relações. Então, esse trabalho se expande, num sentido, por exemplo, da gente imaginar que quando um adolescente comete um ato infracional, por exemplo, ou é atribuído a ele um ato infracional, aquela vivência não é só dele, impacta em todas as pessoas que são próximas dele, da sua família, seus irmãos, né, seus amigos. Então, essa nossa preocupação de mapear quem são as relações com quem as pessoas contam, porque a ideia da proteção é isso, né? Com quem eu conto quando eu estou me sentindo desprotegido e vulnerável, né? Então, a proteção são as relações com as quais a pessoa conta. Então, a nossa ideia é poder proteger essas relações pela ação do Estado, né? E portanto, o Estado buscando estar presente, se dividindo ali, digamos, né, com as famílias nos cuidados. Na verdade, é o entendimento de que os assistidos, né, uma pessoa ou mesmo um grupo familiar, na verdade, são os links, são os elos, as ligações, não tratar o assistido como alguém isolado do mundo. A partir do momento que ele entra em um projeto social, não, aqui a gente vai cuidar dele. Agora, o que acontece daqui para fora também é importante, porque se não houver esse cuidado, todo aquele trabalho muitas vezes acaba se perdendo ou não se consegue, na sua amplitude, né, entender aquele que chega, né? Isso. A ideia é exatamente essa, Renato, que assim, nós somos seres coletivos, nós somos seres gregários, nós temos múltiplas dependências, nós dependemos das nossas relações, né? Quanto mais relações nós temos para depender, mais nós podemos escolher com quais nós vamos contar, né? Então, a nossa dependência não é um problema, isso é uma característica de seres humanos. Então, reconhecer essas relações que nos dão sustentação, que a gente chama de redes de proteção, né? Reconhecer para fortalecer é a ciência do trabalho social. Muito bem. Nós estamos conversando com a Abigail Torres, que atua há mais de 30 anos na área da assistência social. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Olá, estamos de volta com o programa Despertar, com uma convidada muito especial, Abigail Torres. Olá, Abigail, nós conversávamos a respeito das famílias, não apenas as famílias consanguíneas, as famílias afetivas, e dentro desse trabalho que você vem realizando, né, há décadas, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da transformação que o trabalho dentro da assistência social sofreu desde a criação do SUAS em torno de 2004, 2005, porque nós temos hoje em dia uma verdadeira revolução na era digital, na era da comunicação. E o trabalho com a assistência social, como você acompanhou e como você viu essas mudanças? Aconteceram muitas mudanças, o que influenciou
na ideia da assistência social com essa revolução na comunicação? Sim. Então, a assistência social, ela tem um impacto muito grande a partir de 2005, principalmente ao mudar esse foco, né? Ao dizer, a assistência social não é uma área para atender pobres, né? E ficar transferindo recursos para amenizar a pobreza. Mas é uma área que vai lidar com a desigualdade. Então, precisa de um conjunto de ferramentas de tecnologia social que tem a ver com uma capacidade aguçada de observar a realidade e observar como determinadas situações vão se tornando mais incidentes na realidade, né? E como elas vão se tornando mais visíveis. Para te dar um exemplo, a violência contra a criança e adolescente, ela faz parte da nossa história, né? As pessoas até falam, eu apanhava e isso não alterou nada na minha vida, não me afetou, etc. Mas na contemporaneidade, nós temos padrões civilizatórios que nos colocam uma tarefa como adultos de lidar com a criança e de educar crianças sem precisar usar violência, pelo argumento, pelo diálogo, né? Porque pressupõe que a gente, como adulto, é capaz de transmitir valores racionalmente para a criança sem que isso seja necessário a gente usar a força para educar uma criança, né? Então, a nossa revolução, ela é muito mais do ponto de vista do avanço da ciência em observar como as sociedades se organizam ou se desorganizam, né? E como as relações entre as pessoas são produção de conhecimento, né? São produção de novas formas de estar no mundo. São produção de respeito ao conhecimento que nós trazemos conosco, né? Então, nosso avanço do ponto de vista do trabalho, a mudança deste trabalho tem muito mais a ver com a nossa capacidade de observar as dinâmicas sociais, né? E não naturalizar isso. Né? E aí a gente vê o caminho de uma outra área de atuação, que são as ciências sociais, caminhando junto com o trabalho da assistência social, através da constatação das mudanças. Isso. Então, os saberes produzidos no campo da ciência social, no campo das ciências políticas, no campo da antropologia, da geografia, são fundamentais para nós, né? A psicologia, o direito, né? São saberes muito importantes porque vai mostrando como é que nós nos organizamos na contemporaneidade. Nós estamos vivendo transformações nos nossos modos de relação, né? Porque nós vínhamos, e a nossa sociedade é assim, ela é muito hierarquizada, então nós vínhamos de uma ideia de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e é assim que funciona, né? Só que com o avanço das discussões sobre democratização da sociedade brasileira, que nós nunca vivemos, uma democracia plena na sociedade brasileira, porque para nós nos considerarmos democratas e vivendo em democracia, a gente precisa ter uma democracia social, não é só democracia política, e nós não temos essa vivência ainda, mas nós estamos construindo, nós temos desejo de não violentar a nossa democracia, né? Com o avanço dos debates para uma sociedade mais democrática, essa questão do mando e o outro obedece, não é suficiente. Essa questão da democracia social é dar voz a todos os agentes que estão participando da relação. Não apenas aquele que está no comando, mas o assistido também, a abertura. É isso, né? E nós termos uma lógica, né, uma ideia de que em todas as nossas instituições a gente prime por vivências mais horizontais, ou seja, reconheça os saberes que as pessoas têm
E não coloquemos somente quem está coordenando, né, a centralidade em quem detém o poder. Então, exercer o poder em vários espaços, compartilhar espaços de decisão e de poder o mais possível. Ou seja, descentralizar espaços de poder, né? Então, isso é uma nova tecnologia para nós, né? Mais do que propriamente o uso das ferramentas da tecnologia da informação, etc., em que pese que ela é muito valorizada para nós, para a produção de conhecimento sobre a realidade, que é um campo que a gente chama de vigilância socioassistencial, né? Nossa capacidade de olhar para a realidade e produzir conhecimento sobre ela. Então, na verdade, a grande revolução na área é a revolução do entendimento de você abarcar todas as outras ciências que são correlatas ao trabalho da assistência social, como você colocou, as ciências sociais, as ciências políticas, até mesmo a geografia, como você comentou, que é uma possibilidade de você integrar todas essas áreas do conhecimento para a gente poder criar uma possibilidade de ter o desenvolvimento do potencial humano. Isso. Nas pessoas que são assistidas. Isso. Não é? Nossa mudança está principalmente em considerar a assistência social como uma política de desenvolvimento humano, né? Então, a gente compreender esses seres humanos, né, e produzir essa possibilidade de desenvolvimento. Muito bem. Abigail, queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite, a participação aqui no programa Despertar. Já fica o convite, quando houver a possibilidade, uma outra oportunidade, você vir aqui para a gente conversar um pouco a respeito desse trabalho incrível que você realiza. Obrigada, Renata. Eu agradeço demais a oportunidade. Nós conversamos com a Abigail Torres, agradecemos a você pela audiência e até a próxima.